Saudações para você que nos assiste e nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do Profitus Talks, o seu espaço de conversa onde valorizamos as pessoas, a tecnologia e informação. Para o episódio de hoje, nós temos um menino de 10 anos, mas que é um grande homem e um verdadeiro campeão. Eu falo-vos de Liam Teixeira, o nosso corredor, e claramente será dos maiores no mundo. Liam, seja bem-vindo e muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Está tudo calmo? Tudo calmo. Está tudo sim. frio? Tudo frio. Frio? Não. Ou vais aquecer os motores? Vou aquecer. Com certeza. Com certeza. Primeiro, conta-me, como é que tudo começou? Como é que tu descobriste o karting? Eu, desde criança, gostei de carros e eu gostava muito de velocidade. O meu pai gosta de andar com velocidade e eu gostava muito da velocidade, mas não tinha idade para conduzir, né? Então o meu pai surgiu a ideia de andar de karts, mas não andava profissionalmente. Mas quando comecei a andar profissionalmente, comecei a andar bem. E conta-me lá, como é que foi a tua primeira corrida? Quando colocaste o capacete, os equipamentos todos, como é que foi sentires aquilo, a adrenalina da primeira corrida, como é que foi? Eu na minha primeira corrida estava com muito medo, para ser bem honesto. A minha esperança era ganhar, mas eu sabia que era um pouco difícil porque era a minha primeira corrida. Não ganhei, né? Mas pelo menos consegui terminar a corrida. Que é o mais importante. É o mais importante. E quantas corridas tu já fizeste? Eu já fiz 9 corridas. 9. Foram todas boas para ti? Sim. Boas. Venceste quantas? Venci 2. 2. Uau, muito bom. E nessa senda de corridas, o que é que mais te fascina quando estás a correr? O que é que tu gostas mais de fazer? Eu gosto mais da adrenalina quando estou a correr. É muito bom. Mais Sentes muito adrenalina. bem. Yeah. E olha, nisso tudo de correr, quando tu colocas o capacete, o que é que tu sentes? O que é que vem à mente? Vou vencer? Vou ter mais uma corrida boa? Quando tu colocas o capacete, o que é que tu achas que vai acontecer na pista? Eu sempre tenho um momento de vencedor, que vou vencer, que vou ganhar. Tipo, disseste aqui que já tiveste 10 ou 9 corridas. Já participaste em 10? 9. 9. E das 2 vezes que tu venceste ou foste o primeiro a terminar a corrida, o que é que tu sentiste? Qual foi o feeling, como se diz? Eu fiquei bastante feliz, sem palavras. Na minha primeira corrida, principalmente, estava muito feliz, muito sorridente e eu sinto-me completamente super energético, a pular de um sítio para o outro, a sorrir toda hora. Yeah. E vamos lá, tu claramente que já és um grande vencedor nas pistas e também na vida, porque não é fácil, né, com 10 anos já ter essas todas corridas no teu currículo e também já ter 2 vitórias. Mas vamos ainda deixar as pistas de lado. Diz-me lá, como é que é o teu dia a dia? O que é que tu fazes quando acordas? Como é que é o teu dia a dia? Qual é a tua rotina? Depende se é dia de escola ou não. Quando é dia de escola eu acordo a minha irmã, visto-me, depois vou tomar o pequeno almoço e vou para a escola. Mas quando é fim de semana, depende se é sábado ou domingo, porque os sábados eu acordo cedo, tipo às 7h30, às 7 da manhã, visto-me com a roupa de kart e vou para os karts. Yeah. E quando tu vais para lá, quantas vezes é que tu treinas na semana? Eu treino 2 vezes por semana normalmente, mas às vezes 3. 3. Yeah. Voltamos nas corridas. Algo muito curioso que surgiu-me agora é que os desportistas, tanto os futebolistas, os jogam basquete, os desportistas em geral, ouço muito de que antes
vou dizer, das corridas, tem algum ritual. Uns estão a ouvir uma música, uns fazem uma oração, uns querem estar sozinho. O que é que tu fazes antes das corridas? Eu faço uma oração antes das corridas. Sempre. Sempre. E já tentaste, fazes uma oração, mas já tentaste fazer coisas diferentes do tipo, existem jogadores de futebol que estão a ouvir uma música, que gostam muito, ou que as motivam, outros gostam de ficar sozinhos, estás a ver? Sim, eu se não estou a orar, que eu estou a ouvir música. É muito raro que normalmente oro antes das corridas, mas estou a ouvir música. Sempre. Sempre. E qual é a música que tu mais ouves? Músicas de rap, hip hop, pop. E qual é, por exemplo, estás sempre a ouvir a mesma música ou estás a ouvir sempre músicas diferentes? Sempre a mesma música. Sempre. Qual é a música? Humble, Kendrick Lamar. E és humble? Hã? És humble? Eu sou. Sempre? Sempre. Em todos os aspectos? Todos. É? É muito bom porque normalmente é o que dizem, né? A humildade nos leva a outros patamares. Ser humilde às vezes nos eleva. Só o fato de sermos humildes já nos coloca numa outra categoria como seres humanos. E nos treinos, o que é mais difícil para ti? Nos treinos, normalmente o que é mais difícil é me adaptar às pistas, porque às vezes está calor, às vezes está frio. Quando está frio é mais difícil de controlar o carro, quando está calor é mais fácil, quando está muito calor é mais difícil. Então quando chego na pista tenho que me habituar primeiro às condições da pista. As condições climáticas, nesse caso. Condições climáticas, sim. E tens um treinador, certo? Tenho. E fora o treinador, há aqueles desportistas que vão sempre buscando mais, percebes? Vão sempre buscando mais e mais e mais. Um exemplo que nós temos vivo é o Cristiano Ronaldo. Ele faz os treinos com o clube, mas também tem os seus treinos particulares. Sim. E tu tens visto alguns vídeos, treinas sozinho. Eu durante a semana treino, quando não estou de férias, agora estou de férias, também estou a treinar boxe, kickbox, mas quando não estou de férias treino 2 dias de... Vou ao ginásio durante 2 dias, faço diferentes exercícios e faço isso 2 vezes por semana. E também faço futebol 2 vezes por semana. Tá, muito bom. Então já é um desportista completo, mas a paixão é o kart. Sim, a paixão é os karts. E vi que estás sempre acompanhado, sempre. Aqui estás sempre acompanhado por pessoas, né? Já dei conta que estás sempre super bem acompanhado. Quem é que tu achas que, assim, dentre as pessoas que te acompanham, dentre os teus familiares, que é o teu maior fã? O meu mãe é fã? Como assim? Na tua família, das pessoas que te acompanham, que acompanham o teu trabalho, quem que tu achas que está sempre contigo, quer sempre te ver a vencer, puxa muito por ti? Epa, é a minha mãe e o meu pai. A tua mãe e o teu pai. E qual é o papel deles? Como é que tu achas que o papel deles está a ser desempenhado na tua carreira? O meu pai sempre tenta ir para as minhas corridas. A minha mãe, eu tenho 2 irmãos, então a minha mãe tem que ficar em casa a cuidar dos meus 2 irmãos, mas o meu pai sempre tenta ir às minhas corridas e a minha mãe, quando consegue ir, ela vai. E sentes-te nervoso às vezes quando tens os teus familiares lá? Não. Não. Dá-te mais motivação. Me dá mais motivação. E quando tu terminas a corrida, vencendo ou não, eles vêm sempre ao pé de ti, dar uma palavra de motivação, abraçar? Sim, Sempre. E sentes que isso te motiva para a próxima corrida? Motiva-me. E os teus irmãos? Se bem que ainda são mais velhos ou são... Eu sou o mais velho. Tu és o mais velho? Sou o mais velho. E eles veem os teus vídeos? Já acompanharam alguma corrida tua? Os meus irmãos já acompanharam a minha irmã, quer dizer, o meu irmão só tem 1 ano, então
A minha irmã já foi. A minha primeira corrida que eu ganhei, ela estava lá em Évora. Uhum. E ela foi com a minha mãe e com o meu pai. E eles assistiram. Sentiste muito bem. Senti-me bem, tinha a minha família lá e fiquei feliz de ganhar. Ah, super. E se pudesses agora escolher um país para correr e vencer, fora de Évora, né? Fora de Portugal. Sim. Se pudesse escolher um país para correr e que a tua família toda estivesse lá e suponhamos que tu já ganharias essa corrida, qual seria? Para mim é muito difícil escolher umas pistas, mas eu acho que eu gostaria de correr em Itália. 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 Por quê? Em Itália os kartings lá é onde os kartings foi onde a minha empresa foi criada e lá os kartings são muito difíceis e eu quero ver, tipo, perceber como é que é a competição e andar com muitos carros em pista para me habituar e isso. E nestas mesmas pistas e corridas, eu vejo, por exemplo, na Fórmula 1, não só, mas na MotoGP e outras competições que envolvem carros, em que são muito difíceis, são mesmo difíceis de conduzir. E eu, é muito, por exemplo, eu estou aqui agora contigo, mas estou a me sentir super, porque é a primeira vez em que eu falo com alguém que corre, que lida com pistas, que está todos os dias em constante contacto com isso. E algo que é muito curioso é como é que tu te sentes quando tens carros à frente, tens carros atrás e tu tens que equilibrar isso tudo. Como é que tu fazes? Conta. Eu quando tenho carros à frente, eu sempre ponho na minha mente, eu tenho que se ultrapassar o mais cedo possível. O mais cedo, o mais fácil. Porque senão, se eu conseguir ultrapassar mais cedo, e se eu estiver mais rápido do que os dois à frente e conseguir ultrapassar mais cedo, assim não tem os carros de trás que estão atrás de mim não encostam e podem me ultrapassar. E quando tenho carros à frente, atrás, só foco na minha corrida. Não olho para trás nunca me distraio com essas coisas. Sempre foco na minha corrida. E dentre as 9 corridas que tu já participaste, inclusive ganhaste 2. Olha, eu estou a fazer sempre menção de que já ganhaste 2, porque para mim já é muito. Olha, eu estou muito feliz por ti. Estou mesmo muito feliz por ti. Por quê? Porque na tua idade participar já em 9 corridas e das 9 vencer 2 já és um Max Verstappen para mim. És um Lewis Hamilton para mim. E deixa-me já agora referir algo que tu tens de ter consciência e ter em mente de que em Angola nós temos grandes figuras incontornáveis, desde o jornalismo, desde o desporto, desde a economia, entre outras. No futebol nós temos aquela que é a nossa referência, que é o Aquá. Atualmente é o Gelson Dalla. No basquetebol nós temos o Carlos Moraes. Sabes quem nós temos no karting? Não. Lian Teixeira. Tu és a nossa maior estrela no kart. E eu acredito que tu tens mesmo de continuar assim. E agora conta-me uma coisa. Dentre essas todas as corridas que tu já participaste, qual foi a mais difícil? A mais difícil foi agora a última em Évora, por causa que da primeira corrida à segunda, a segunda foi um pouco difícil. A partir da segunda foi difícil, posso falar. Porque na segunda corrida eu comecei em terceiro e comecei em primeiro, mas depois o carro estava em segundo, ultrapassou-me. E o carro, e ele foi, eu comecei a ficar raivoso e os carros de trás começaram a encostar, mas ainda terminei em segundo. E na terceira corrida eu comecei em terceiro e no início um carro bateu contra mim e eu desci para quarto e depois os carros da frente foram e eu estava
Eu estava a ficar um pouco nervoso e essas coisas, mas depois me acalmei. Falei, eu quero ganhar essa corrida, então vou ter que ultrapassar os dois carros da minha frente. Eu fui às calmas, eu encostei, ultrapassei um, depois de 3 voltas ultrapassei o outro, depois fui embora. Uhum. E alguma vez tiveste medo? Claro, né? Já tiveste medo numa corrida em que tu achaste que não vou conseguir, não vou vencer ou alguma coisa assim? A única corrida que isso me aconteceu foi a minha primeira corrida. O resto eu tinha mente que ia vencer, que ia ganhar. Olha, os corredores têm sempre uma pista que eles dizem que é muito difícil e que tem muitos desafios. Por exemplo, eu só vejo de cima, só vejo as fotos, mas tem umas pistas que parecem dar muitas voltas e não sei o quê, tem curvas, umas são mais retas. Qual é o teu maior desafio nas pistas e nas corridas? A pista que me deu mais dificuldade foi em Baltar. A pista tem muitas curvas e são muito difíceis de fazer e me deu bastante dificuldade para me habituar, mas quando me habituei comecei a andar bem e comecei a encostar os carros que estavam em primeiro e segundo. Olha, disseste-me aqui que na corrida mais difícil tu ficaste um pouquinho nervoso porque batiam em ti ou batiam no teu kart e não conseguias ali posicionar-te na corrida. Como ficas sempre nervoso ou dá-te sempre aquele nervo de querer ultrapassar os outros carros ou então ficas sempre tranquilo nas corridas? Para ser honesto, eu fico tranquilo. Eu só fico nervoso e irritado quando os carros me batem. Porque um carro está a mim atrás eu já estou à frente numa curva. Não tem sentido tentar ultrapassar. Não tem sentido. E isso é que me irrita. Porque se isso não acontece em corridas, eu fico completamente calmo. Das 9 corridas, qual foi a tua maior vitória? Tiveste duas, mas qual é conta-me lá mesmo como é que aconteceu e diz-me como é que tu te sentiste e tu achas dentre as duas a minha maior vitória foi essa. A minha maior vitória foi a primeira, porque a primeira foi uma como posso dizer, foi difícil de ganhar, porque eu na primeira corrida tinha terminado em terceiro e já estava feliz, já estava bem feliz, que as últimas corridas eu estava em último. Depois da próxima eu ganhei por 3 segundos, fiquei muito feliz, cheio de feliz, mas depois na terceira corrida me bateram eu bati, quis dizer, acho que foi na penúltima volta, eu tinha que ultrapassar o carro que estava à minha frente. Não conseguia ultrapassar o carro na minha frente, mas o carro que estava à minha frente foi penalizado porque me bateu contra o carro que estava eu em quarto, o carro à minha frente terceiro e depois o segundo e o primeiro. O carro estava em terceiro, que era quem estava a batalhar para ganhar a corrida, bateu no carro da frente, de propósito. Então foi penalizado e eu ganhei a corrida. E também na primeira volta dessa corrida, eu tinha começado em segundo e um cara está à frente de mim. Eu tentei ultrapassar, eu não me lembro se estava à frente ou não, e nós os dois batemos. E os carros que estavam a nossa atrás nos ultrapassaram. Porque se não fosse por isso, eu tenho quase a certeza que eu ia ganhar essa corrida também. Ia ficar com mais pontos. Foi a mais difícil para ti. Foi a mais difícil. Tá. Fala até. Não te sentes muito bem quando lembras disso? Hã? Não te sentes bem quando Não lembras sinto disso? bem. Ah, é? Sim. Mas já és um verdadeiro campeão, como eu disse para ti. Sim. Porque na tua idade, já 9 corridas no currículo e 2 vitórias. Na verdade, não são 2 vitórias, são 9 vitórias. Porque participaste em 9. Sim. Então são 9 vitórias.
mas saíste em primeiro em duas. E tens assistido a muitas corridas, certo? E claramente que tu tens muitos sonhos e inspirações. Qual é o atleta, não só de kart, mas um desportista em que tu te inspiras? Eu me inspiro. Eu não, nos karts eu me inspiro muito ao Lewis Hamilton e ao Ayrton Senna. Eu sei que o Ayrton Senna morreu antes de eu nascer, muitos anos antes de eu nascer, mas Acompanhas? eu via vídeos, não, vejo vídeos dele e gosto do jeito que ele conduz. E fora da Fórmula 1, eu, eu tenho só dois ídolos: Cristiano Ronaldo e Messi. Ah, muito bom. E falaste agora aqui de Ayrton Senna, de Lewis Hamilton, que são muitos bons corredores. O Ayrton foi um dos melhores, se calhar o melhor até agora. O Lewis Hamilton está aí a seguir os mesmos passos. E eu pergunto, se pudesses correr agora numa pista de Fórmula 1, mas primeiro eu queria perguntar, gostarias de chegar à Fórmula 1? Sempre. É o meu. É o meu. É o meu objetivo super. Chegar à Fórmula 1. O maior. O maior E objetivo. aonde é que tu gostarias de correr com um carro? Com o carro da Fórmula 1, eu gostaria de conduzir na. Epá, tem muitas corridas na minha mente, mas eu acho que na corrida de Portimão, Boa. em Portugal. Olha, tens agora 10 anos de idade e tens 9 vitórias e 2 conseguiste sair em primeiro lugar. Conta-me, como é que tu te vês daqui, vamos colocar 10 anos. Como é que tu te vês daqui a 10 anos? Agora tens 9 vitórias e em 2 conseguiste sair em primeiro lugar, né? Como é que tu te vês daqui a 10 anos? Achas que serás dos maiores corredores do mundo, não estou a dizer da Angola, nem de Portugal, estou a dizer do mundo. Achas que vais ser um dos maiores do mundo? Eu acho que tenho esperança que vou ser o melhor do mundo daqui a 10 anos. Vou ganhar muitas corridas e ficar muitos pódios, mas ninguém sabe, tudo pode acontecer então. Sim, e nesse tudo pode acontecer, nós queremos que aconteça Isso é o melhor. o melhor. Sim. Para ti, inclusive. E para os angolanos, porque a vitória não será só tua, Sim. será de todos os angolanos. Sim. Então é importante colocar na tua mente de que quando tu vais para uma corrida, tu não estás só a correr por ti, certo? Não estás só a correr por ti, tu estás a correr pelos angolanos. Estás a perceber? Porque tu és o maior no kart aqui. Sabes? Sabias disso? Não. Que tu és o maior? Não, tu és o maior. Tens que colocar isso na tua mente. Tens que saber de que tu és o grande. Quem é a tua competição? Minha competição? Como assim? Como um piloto. Minha competição é... Como assim? Por exemplo. Minha maior dificuldade? Não, dificuldade não. Porque já falamos de dificuldade na pista, já falamos de dificuldade com os carros. Eu estou a dizer, na tua categoria. Quem são os dois que quando tu vais correr, se eles estiverem na mesma pista que tu dizes, eu tenho de batê-los? São os dois meus amigos, mas em pista não são, somos inimigos, que é o Tomás Cardapecinha e o Michael. Então, são, você não diria que são inimigos, mas são, como é que eu vou dizer? São amigos, claro, são adversários, né? São colegas de profissão, adversários por ocasião, né? É assim que se diz. E diz-me lá, como é que eu disse que tu representas Angola, né? E quando tu estás lá fora a correr, como é que tu te sentes em representar-nos? Eu sinto que eu tenho que ganhar para fazer o país feliz. Muito feliz. Esse é dos teus maiores objetivos, sim, né? Nos deixar todos felizes. Sim. E eu queria saber aqui, vamos lá, uma curiosidade. O que é que tu mais gostas de comer? Antes, primeiro, não vou dizer em geral, mas
antes da corrida, 2 horas, 3 horas antes da corrida, tu dizes, vou comer uma batata, vou fazer isso. O que é que tu achas que te dá sempre vontade antes das corridas? Primeiro, antes do geral. Depende da hora da corrida. Se for a corrida, se for mais para de manhã, eu gosto de comer umas torradas ou um iogurte antes de sair de casa. Se for mais para tarde e para o almoço, eu gosto de comer uma coisa assim que eu gosto, tipo, mas não como muito por causa do excesso de peso, mas como tipo um bocado de carne e batatas. Isso antes das corridas? Das corridas. E depois das corridas? Depois das corridas. Ou depois das corridas depende. Se for de manhã, eu como na hora do almoço. Que é o que eu como antes das corridas. Mas se a corrida for até meio-dia, ou meio-dia não. Se for até à tarde ou até à noite, eu como só na hora de jantar. Que é basicamente a mesma coisa do que almoço, então. E quando não estás a treinar, o que é que estás a fazer? Eu, quando não estou a treinar, o que eu estou a fazer ou é jogar futebol com os meus amigos, ou jogar videogames, ou a videogames, também jogos de cartas. E é basicamente isso. E vês muitos filmes sobre pilotos? Sempre quando sai um filme sobre um piloto, eu sempre vejo. E qual é a história de um piloto que tu assististe num filme biografado e tu achaste, uau, que história, e eu gostaria que a minha fosse exatamente assim ou fosse melhor? Ayrton Senna. Tu Ayrton Senna. Gostas muito? Muito. Já viste aquele do Yama de Board? Não. Tinhas de ver. Acho que é uma história muito bonita. Começou assim, como tu, e eu estou aqui agora a falar contigo. Vejo-te muito como ele, porque por causa da simplicidade e da forma emocionante como tu falas sobre as pistas, sobre correr, sobre vencer, percebes? E passa-me aqui uma curiosidade agora de que se o teu kart pudesse falar contigo, o que é que tu achas que ele diria? Ele diria, dá cabo deles todos, ganha-lhes. Olha, já aceitaste que um outro piloto pilotasse o teu? Já. Já? E olha, outra curiosidade. Estás sempre em constante mudança ou o teu é sempre teu? O meu é sempre meu. É sempre? Meu. Olha, outra. É que o que é que mais que eu queria saber? Eu gostaria de saber como é que os teus amigos reagem ao saber de que tu és um piloto, estás nas pistas, na velocidade. Será que dá-lhes também a curiosidade de querer experimentar, de querer saber? Tu tens puxado por alguns amigos para serem também pilotos, para estarem aí contigo, para que a conversa seja só sobre kart? Os meus amigos da escola são tudo futebol, mas eles ficam felizes em ver a mim ganhar e a mim a conduzir e feliz. Ficam muito felizes por ti? Sim, por mim. Olha, nós também vamos ficar felizes por ti, porque sabemos que daqui a 10 anos vão existir pessoas que vão ver este vídeo, vão recorrer a este vídeo e biografá-lo no sentido de que tuas promessas, as tuas aspirações, o que tu desejaste há 10 anos aconteceu. E nós, os angolanos, principalmente, vamos ficar muito felizes contigo, com a tua família e com aqueles que apoiaram o teu trabalho desde cedo. Percebes? Já agora, um antecipado muito obrigado por tudo que tu vais fazer daqui a 10 anos. Yeah? Gostarias de mandar um abraço especial,
um beijo para aqueles que acompanham o teu trabalho ou para os teus familiares? Eu gostaria de mandar um beijo para os meus avós, minhas tias, meus tios, meus pais, a minha família toda e também para os meus amigos e primos. Tá, Linha, muito obrigado por esta conversa super descontraída e divertida sobre o teu perfil e sobre a tua vida. Auguramos tê-la aqui mais vezes, tá? Tá. E essa foi a conversa com Linha Teixeira, ele que é o super campeão e tem simplesmente 10 anos, mas já é um super vitorioso. E assim foi a nossa conversa com Linha Teixeira, o menino de 10 anos que é um super campeão e que é o futuro do kart angolano. Já sabe, se beber não conduza, se conduzir não beba, porque até 80 o anjo guarda, depois de 80 o anjo aguarda. Profitus Talks, até o próximo episódio.